Boa noite. Boa noite. Foram 2 reuniões e mais de 20 horas de negociação entre representantes do governo e dos policiais militares na residência episcopal com a mediação do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A de ontem terminou de madrugada. E hoje à tarde, quando já se esperava o anúncio do fim da greve dos policiais militares, veio a notícia de que ainda não houve acordo. As negociações foram retomadas hoje às 9h30 da manhã. A reunião teve a participação de representantes de 4 associações de policiais, da cúpula da PM, da Procuradoria-Geral do Estado, da OAB, do secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e do secretário da Casa Civil, Rui Costa. Acho que nós chegaremos ao entendimento pondo fim a esse movimento ainda na manhã de hoje. Pela manhã, a proposta do governo era a de reajuste de 6,5%, o mesmo de todo o funcionalismo, mais a gratificação de atividade policial 4, a GAP4, que representaria um aumento de 19% no que ganha hoje um policial militar. A GAP4 seria paga entre novembro de 2012 e o fim de 2013. Entre 2014 e 2015, o governo pagaria a GAP5. Juntas, as gratificações representam, segundo o governo, 32% de aumento no rendimento dos policiais. Na pausa do almoço, sinais de que se chegaria a um acordo. As coisas estão bem adiantadas, as negociações. Com fé em Deus, a coisa vai se resolver. Apesar de todo o otimismo, a reunião foi encerrada às 4h30 da tarde, sem o fim da greve. Durante as discussões, foi acertado que os mandados de prisão já expedidos pela Justiça contra 12 policiais grevistas seriam cumpridos em presídios aqui na Bahia e não mais em penitenciárias de segurança máxima. Mas o acordo esbarrou mesmo quando o assunto foi gratificações. As associações querem o pagamento do GAP4 neste ano e o pagamento da GAP5 no ano que vem. E o governo do estado propõe um parcelamento e esse foi o ponto de divergência que deu ensejo ao rompimento das negociações que vinham sendo mantidas. Nós somos reflexos dos policiais que estão lá, na tropa, e aí nós passamos o sentimento que tinha lá e infelizmente até agora a gente não conseguiu chegar no consenso. Mas respeitando o governo do estado, vamos buscar uma solução, respeitando também os policiais, o comando geral, mas não chegamos ainda no denominador comum. O pagamento imediato e de uma só vez da GAP4 aumentaria a folha de pagamento em 170 milhões de reais. Segundo o governo, o estado não tem como pagar este valor no momento. Sem acordo, o clima voltou a ficar tenso na Assembleia Legislativa, onde policiais em greve estão acampados. A repórter Camila Marinho acompanhou a movimentação durante toda a tarde. Boa noite, Camila. O policiamento no local foi reforçado agora à noite? Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Foi sim, o policiamento foi reforçado, um cordão de isolamento foi feito pelo Exército, esse que vocês podem acompanhar aqui atrás. Também uma viatura da Polícia Federal foi colocada aqui agora há pouco. Isso tudo porque mais cedo, por volta das 5h30, parentes e outros PMs grevistas que estão aqui fora da Assembleia se manifestaram quando souberam que não houve acordo. Eles chegaram a cantar "O Carnaval Acabou". No início da noite, o governo confirmou a prisão de mais um integrante do movimento que estava com a prisão preventiva decretada. O sargento Elias Alves de Santana, dirigente da Associação dos Profissionais de Polícia e Bombeiros. Ele foi preso pela Polícia Federal hoje à tarde. Ele é o segundo PM preso, um outro foi preso no domingo. Falta cumprir ainda outros 10 mandados de prisão, entre eles o de Marco Prisco, que é o líder do movimento. Ainda não há informações se esses PMs estão aqui na Assembleia ou não. A princípio parece que não, mas a informação é apenas de que um estaria no Rio Grande do Norte. Obrigado, Camila. A população ainda se sente insegura neste 8º dia de greve dos policiais militares. Aulas em escolas e faculdades estão suspensas. Alguns comerciantes não abriram as portas. No centro administrativo hoje de manhã, o clima foi tranquilo. O general da tropa ganhou até festa surpresa de aniversário. O segundo dia do cerco à Assembleia Legislativa foi marcado por uma situação inusitada. Manifestantes entregaram um bolo para o general que comanda a tropa e faz aniversário hoje. Ele se emocionou. Ainda aqui do lado de fora do cordão de isolamento, no meio de parentes e militares, o general Gonçalves Dias afirmou que não está com colete e que não vai usar porque não terá combate. E fez um apelo aos manifestantes. Peço aos senhores
Se as pautas que estão sendo discutidas pelos políticos não forem atendidas, vamos voltar a uma negociação e não poderá haver confronto entre os militares. Aparentemente, esse é o clima entre os dois lados. No meio da manhã, grevistas colocaram no alto da Assembleia uma bandeira branca entre as bandeiras da Bahia e do Brasil. O prédio e 2 anexos da Assembleia ficam no meio do centro administrativo da Bahia e ocupam uma área equivalente a 5 campos de futebol. Toda essa área está cercada por grades e tropas militares. Segundo o Exército, desde ontem à noite, 7 crianças, 7 grevistas e 2 fotógrafos deixaram a Assembleia. Recebemos a informação de que não havia mais criança no recinto e pudemos constatar isso. Nós percorremos todas as instalações e realmente foi confirmado aquilo que eles disseram. Não há mais crianças no recinto. Manifestantes carregam alimentos e material de higiene observados pela tropa. Um grupo de deputados foi recebido pelo general, mas não teve contato com os manifestantes. Quem acompanhou a movimentação na Assembleia hoje estava mais tranquilo. Eles estão bem tranquilos, a gente também está tranquilo. O comandante passou segurança para a gente de que não haveria invasão. Mas o clima na cidade ainda está tenso. Em Piripiri, no subúrbio ferroviário, comerciantes receberam essa mensagem de criminosos, avisando que as lojas não deveriam abrir. Alguns estabelecimentos ignoraram a intimidação e funcionaram. Outras lojas ficaram fechadas, apesar da presença de soldados do Exército no bairro. Este delegado diz que os comerciantes estão assustados com as ameaças de arrastão. Não existe arrastão, existe sim uma central de boato muito forte com panfletagem e eu acho isso uma molequeira que está fazendo com a população do subúrbio. As aulas nas redes municipal e particular foram suspensas. Na rede estadual, a decisão de abrir ficou a cargo da direção. Agora vamos falar do tempo. Veja a previsão para amanhã em todo o estado. Tempo seco na região central da Bahia. Nas outras áreas, sol e pancadas de chuva. Em Porto Seguro, mínima de 22 graus. Em Salinas da Margarida, máxima de 32. Em Salvador, sol forte, tempo abafado e chuva rápida. Amanhã, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Fique a seguir com as notícias da sua região. Boa noite, o BATV está de volta agora com as notícias regionais. Voltamos a falar sobre a greve da Polícia Militar. Hoje à tarde, parte dos ônibus urbanos voltou a rodar em Vitória da Conquista e no fim da tarde, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de outros estados chegou à cidade para o patrulhamento preventivo das estradas e das ruas do município. Os policiais que estariam em serviço estão aquartelados. O comércio mantém as portas fechadas. Quem trabalhou hoje estava com medo. Não tem polícia, complicado. Muitos compromissos tiveram que ser adiados por conta da greve. Eu perdi um exame por causa disso. Eu ia fazer o exame de vista, agora de tarde, a partir das 16 e pouco da tarde. Mas quando chego na clínica, estava fechada as portas lacradas. O shopping Conquista Sul está fechado até que a greve seja encerrada. Em bairros mais afastados do centro da cidade, como na Urb 6, o posto policial está vazio e o comércio também não funcionou. O movimento no terminal de ônibus da Lauro de Freitas ainda é bem menor do que o normal. As empresas de ônibus que não circularam ontem à tarde voltaram a funcionar com quase 1/3 da frota de veículos. Apenas 50 dos 140 ônibus estão disponíveis para a população. Quem precisou do transporte coletivo nessa tarde teve que esperar. Tem mais ou menos 1 hora que estamos esperando esse ônibus aí, tá? Como é que está o movimento aqui hoje de ônibus? O movimento aqui tem muita gente, mas os ônibus, a empresa parece que não está mais olhando para o lado, né, da gente aqui, por causa desse vandalismo aqui, né, na cidade. Mais ou menos 40 minutos. No mesmo? Aham, é. E aí? Com medo, né, do jeito que a cidade tá. No fim da tarde, um grupamento especial de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal de outros estados chegou em Vitória da Conquista. Além do patrulhamento na BR-116 e anel rodoviário, os policiais farão também patrulhamento preventivo dentro da cidade. E pela manhã o clima foi de incerteza. O serviço de transporte público, que passou a funcionar parcialmente nesta tarde, não funcionou pela manhã. Alguns comerciantes de Vitória da Conquista decidiram abrir as portas, mas a maioria preferiu mantê-las fechadas até que a situação seja normalizada. O 6º dia da greve dos policiais militares em Vitória da Conquista foi ainda mais atípico.
O clima de tensão e medo desde o começo da manhã divide espaço com a dúvida. Alguns comerciantes abriram as portas, mas outros permaneceram fechados. O número de mortos na cidade depois do início da greve dos PMs já chega a 9. 6 pessoas foram assassinadas no último fim de semana e outras 3 entre ontem e hoje. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 assaltos já foram registrados apenas no começo dessa semana. No fim da manhã, o pedreiro José Carlos Chaves tornou-se mais uma vítima. Ele teve a moto roubada por 2 adolescentes. O cara me botou a arma ali, agora junto do posto ali e tomou minha moto, assado, entrega a moto, eu entreguei ali e o cara subiu. E isso aconteceu bem próximo ao acampamento dos militares. Desde o último sábado, cerca de 200 policiais e 100 familiares, entre mulheres e crianças, permanecem acampados aqui em frente à Companhia de Ações Especiais do Sudoeste, a CIP Sudoeste. E ainda não existe previsão para que eles saiam daqui. Até o presente momento, o governo tem endurecido o diálogo e a categoria está decidida a permanecer aquartelada por tempo indeterminado. Como a greve é geral dentro da PM, quem não está acampado permanece aquartelado. A mesma tropa que está aquartelada, ela estará pronta para, assim que se encerrar todas as negociações, entrar em atividade operacional e reorganizar as atividades de policiamento ostensivo aqui na área da 77 CIPM. Em relação à onda de terror que tomou conta da cidade ontem, o Major Múcio ressalta alguns pontos. Isso é uma preocupação para todos nós. No entanto, os casos acontecidos na Vitória da Conquista, tivemos uma equipe de policiais que foi até o local para suprimir todas as ações de arrastões ou turbulência que aconteceram no centro comercial. Durante a manhã, o transporte público nem as agências bancárias funcionaram na cidade. A previsão é de sol e calor em Vitória da Conquista nesta quarta-feira. Não há possibilidade de chuva. Os termômetros oscilam entre os 16 e os 29 graus. O sol brilha forte, faz calor e o tempo fica seco em Caculé. 20 graus é a temperatura mínima prevista e a máxima pode chegar aos 36. O sol também predomina em Barra do Choça. Não há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Confira em instantes as últimas informações sobre a greve dos policiais militares. Amanhã não exibiremos o quadro Desaparecidos do Bahia Meio-Dia em Vitória da Conquista e Jequié, que volta a ser exibido na quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Por conta da greve dos policiais militares, a direção da Escola Estadual Kleber Pacheco de Oliveira, que fica na URBS 2, em Vitória da Conquista, suspendeu as inscrições do curso supletivo que seriam feitas de amanhã até sexta-feira. A escola divulgará uma nova data assim que terminar a greve dos PMs. A gente confere outras informações agora com a repórter Maíra Magalhães. As escolas municipais, estaduais e particulares de Vitória da Conquista, bem como a Universidade Estadual do Sudoeste e faculdades privadas, não vão funcionar até o fim da greve dos policiais militares. O serviço de transporte coletivo já funciona parcialmente e deve continuar assim até o fim da greve. Com a chegada dos policiais rodoviários federais para ajudar na segurança da cidade, a expectativa é que o comércio volte a funcionar normalmente nesta quarta-feira. Já os bancos, segundo a assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários, ainda não há informação oficial sobre o retorno das atividades. Maiara Magalhães, para o BA TV. Por hoje é só. Uma boa noite para você e até amanhã.